Livros Universo em Desencanto, quarto fascículo da réplica, página 150. O som da vida desafinada e como afinar racionalmente. E assim é o som da vida. Tem o som afinado da vida e tem o som desafinado da vida. Quem está com o som desafinado da vida sofre muito por estar desafinado. O desafinado é aquele que vive em desagrado da vida, por estar desafinado. Quem vive desafinado é quem não respeita ninguém, é quem não obedece ninguém. Então vive completamente desafinado. Ao passo que quem está afinado na vida obedece e respeita tudo o que é de respeito. Então, este vive bem por estar afinado com a vida. Agora, o desafinado da vida não quer saber de coisa nenhuma. Pensa e julga que sabe muito. Então, esses vivem completamente desafinados, porque vivem sem saber a causa de sua vida e não sabendo a causa de sua vida, tem que viver desafinado com a vida. O desafinado sofre muito, padece muito, agonizando sempre, agoniado sempre, e sempre com seus pontos de vista, fazendo por onde prevalecer e vendo que está completamente desafinado com a vida, e por isso sofre por estar desafinado. O desafinado, a música é uma só, sofrimento e mais sofrimento, tormentos e mais tormentos, desassossego e mais desassossego, por estar desafinado com a vida. A vida desafinada é a coisa pior que existe, porque persiste somente amarguras e as multiplicações das mesmas. Então, um desafinado é um grande sofredor, por estar desafinado. O desafinado pensa sempre que está agradando, e quanto mais ele pensa que está agradando, mais desagradando está, por estar desafinado. O desafinado na vida é aquele que pensa que sabe tudo e o sofrimento sempre provando que ele não sabe nada. É o caso dos que estão na fase de liquidação, todos desafinados. A fase de liquidação é uma fase desafinada, uma fase que soa mal, e o som é sempre a multiplicação do mal. É um som mal cheiroso, é um som semitonado, é um som do desafinado. O desafinado da vida, ele não confia em coisa alguma, desconfia de todos e de tudo, por estar desafinado. O desafinado vive uma vida sem base e sem lógica, sem princípio e sem fim, sem pé e sem cabeça. Esse é o desafinado. É o que está dentro da fase de liquidação, que não sabe procurar a causa de todo esse esfacelamento universal por estar desafinado. O desafinado, ele não consegue afinar, porque ele pensa ser tudo aquilo que ele não é. Ele pensa que vai endireitar assim desse jeito, ou assim daquela forma, e sempre ficando por endireitar, por estar desafinado. Os desafinados são aqueles que se baseiam no nada para sua garantia, como coisa que o nada pudesse garantir a alguém. E assim, hoje é como estão vendo o panorama do mundo, todos desafinados. Povos longínquos daqui em desespero dia e noite, povos sem sossego, sem tranquilidade, de tanto sofrer, já perderam o estímulo da vida, por estarem desafinados. E assim, o desafinado sofre, até que possa se afinar, e para se afinar, é conhecer a fase que está em vigor, que é a fase racional. Então, dentro da fase racional, ficará afinado, porque a música é uma só, é racional. Mas quem está desafinado não quer saber de coisa alguma. Pensa sempre que está certo, pensa sempre que os seus pontos de vista são mais elevados que todos. Um desafinado é vaidoso, orgulhoso, presunçoso, pretensioso, ganancioso, ambicioso, somente tem aparência de bom, mas é mau. É mau por não ter tempo de procurar o bem de si mesmo, para que fique afinado. Tem tempo de tudo, menos para a leitura que vai lhe afinar, lhe beneficiar, lhe equilibrar e lhe salvar.
É a mania do desafinado pensar e julgar que sabe tudo e o sofrimento estarrecedor, lhe provando dia e noite que ninguém sabe nada. Qual é a sabedoria do mundo? Nenhuma. E por isso o sofrimento prova a nulidade da sabedoria. Tudo que está em liquidação está desafinado. E por isso, a destruição sobre todos os pontos de vista é muito grande universalmente. E para afinar a humanidade, é colocar o livro da razão da existência de tudo que existe, que é o livro de cultura racional. Então, esse confere a justa causa de tudo e mostra e prova o rumo certo de todos a tomar. Então, um desafinado ninguém quer e o afinado todos querem. O afinado é o bom e o desafinado é o ruim. E qual é a pessoa que pode ficar afinada ou como se pode ficar afinado na vida? Todos que estão ligados ao mundo racional, todos esses são completamente diferentes dos desafinados e por isso você veja como você já mudou tanto em sua vida e ligado mudará muito mais. E ligado ao mundo racional deixou de ser um instrumento desafinado por ser um aparelho racional. O aparelho está aparelhado, unido em vida ao seu mundo de origem, o mundo racional. Então, em vida, ligado à eternidade. Outra vez, em vida, ligado à eternidade. Outra vez, em vida, ligado à eternidade. Então, deixou de ser um instrumento. Um instrumento é aquele que ainda não está ligado. É aquele que ainda está sob o poder da energia elétrica e magnética. É aquele que ainda está procurando se ligar. Esses, assim, ainda são instrumentos desafinados. Estão com os livros nas mãos, mas ainda estão desafinados, porque ainda estão procurando e fazendo por onde se ligar ao mundo racional. Então, enquanto está desafinado, não está certo. Está no caminho certo por estar com os livros nas mãos, mas ainda não acertou com o conhecimento para se ligar ao mundo racional. E assim, enquanto é instrumento desafinado, não pode agradar todos ou a ninguém, porque o procedimento de um desafinado só desagrada. É a mesma coisa que ouvir um instrumento desafinado numa orquestra. Estraga toda a orquestra, estraga toda a música. O desafinado não combina com ninguém. O desafinado é aquele que está por conta do pensamento, variante e atormentado. Os desafinados são aqueles que estão completamente ligados demasiadamente à matéria e por isso são vaidosos, presunçosos, invejosos. O desafinado é um instrumento que vive atordoado e atordoando aos demais. O desafinado é aquele que não se ajusta com a vida, e quem não se ajusta com a vida se aborrece com tudo. Fica nervoso com tudo, fica indignado com tudo, fica curtindo as indignações, curte calado as amarguras, amargurado com este, amargurado com aquele, completamente desafinado. Então, o que tem que fazer para se afinar? Ler e reler e sentir o que leu, porque o eu é um gravador e o gravador sentindo fica gravado dentro do eu e o eu é que comanda o corpo. O que a pessoa sente é o que comanda. O comando do corpo vem do eu, e no eu está o sentimento. O que a pessoa sente, que é o gravador. Gravou no sentimento, se lembra sempre, porque sentiu. A lembrança está no sentimento, que é o que grava o que a pessoa sente. O pensamento não, o pensamento é variante, é um relógio desregulado que pensa coisas boas e coisas más. E tudo passa pelo pensamento, e pensamento é desregulado. Então, para que a pessoa seja um aparelho racional, é preciso ler e reler para ir se lapidando racionalmente, que no princípio a pessoa é um instrumento desafinado,
que não podia deixar de ser, porque estavam na fase de animal racional, todos sendo lapidados e por isso todos sofrendo e penando. E no tomar conhecimento da cultura racional, vêm todos embrutecidos da fase de animal racional. Então começam a ser lapidados racionalmente, de uma forma mais suave, até que se desenvolva totalmente para se ligar à energia racional e daí ficar ligado ao mundo racional. Então toda a humanidade está completamente desafinada, e por toda a humanidade estar desafinada, é que o sofrimento é o maior brilhante do mundo, por tudo estar desafinado. A música do desafinado é uma música que ninguém aguenta e suporta, que é o sofrimento, a música dos desafinados. Então tudo depende da pessoa. O bem da pessoa depende da própria pessoa. Por que depende da própria pessoa? Porque é somente ler e reler para si afinar racionalmente. Uma vez afinado, tudo bem, tudo belo, tudo bom, tudo florido, tudo certo, tudo sublime, por estar afinado com sua própria natureza de ser, que é racional, ligado ao mundo racional. E animal racional, por isso está nessa categoria de animal racional. E uma vez ligado ao seu verdadeiro mundo racional, está completamente afinado racionalmente. E uma vez afinado racionalmente, tudo de bom, de belo e de lindo lhe chegando sempre. Se todos no mundo estivessem afinados, todos viveriam bem e não mal. E por estarem todos desafinados, é que vai tudo de mal a pior. Um instrumento desafinado soa mal. É justamente o som do mundo dos desafinados. Tudo soa mal. O que parece bem hoje é mal amanhã. Então, o som da humanidade é somente sofrimento e maldade. É a música sonora da humanidade que está desafinada por desconhecer o porquê que assim são e a causa e a origem de assim serem. Então, a sinfonia da humanidade é completamente desafinada e daí não havendo quem resista a este som, que só transmite o sonoro sofrimento, os sonoros padecimentos. A sonoridade é somente intranquilidade, é o som da vida desafinada. Então, os maestros têm que procurar conhecer o que é cultura racional para afinar a sinfonia da vida, que ninguém está aguentando mais o peso da música, que é o sofrimento, que é somente sofrimento e mais sofrimento. Os maestros, que são os seres humanos, têm que procurar já acertar a orquestra, que os instrumentos estão todos desafinados. O desafinado é o sofredor, que sofre os horrores da música do animal racional, que entrou numa fase de liquidação. Música desafinada, música liquidada. Então está aí o porquê da causa e dos horrores da vida do ser humano, que não passa de um instrumento ambulante, sonhador, aventureiro, cheio de prosa e rico de sofrimento, por ser um instrumento que não sabe a causa e o porquê dos seus tormentos, e florindo sempre, amargurado por olhar para todos os lados e somente ver sofrimento. É o brilho do mundo inteiro, todos à procura de saber como podemos deixar de assim ser, sofredores sem solução. E aí está o prato nas mãos, é a cultura redentora, a cultura racional para fazer o bem e a felicidade de todos.